Desde criança, você foi ensinado que ser bom é um valor absoluto, que deve ceder, ser justo, ser compreensivo. Mas e se essa moral fosse uma prisão? E se o desejo de ser bom te tornasse fraco, previsível, manipulável? Maquiavel não escrevia para agradar, ele escrevia para revelar. E a verdade que ele revelou é brutal. Os virtuosos morrem cedo. Os estrategistas, esses governam. Bem-vindo à realidade que você evita enxergar. Maquiavel, o nome que muitos associam ao mal, nunca pregou a maldade. Ele pregou a eficácia. Para ele, o poder não era pecado, era ferramenta. Não existe ordem sem comando. Não há comando sem força. E não há força na ilusão da bondade cega. O príncipe que deseja manter seu trono não pode agir como o cordeiro. O mundo, afinal, é uma floresta de lobos. Aquele que hesita em morder será o primeiro a sangrar. No coração de Florença, em tempos de traição e ambição, Maquiavel aprendeu algo que a maioria nega até hoje. As pessoas não são boas por natureza. São volúveis, fracas, fáceis de encantar com promessas e discursos. Mas, no fundo, cada um busca vantagem. O erro fatal de muitos governantes e de homens comuns é acreditar que serão amados pela virtude, mas o amor é passageiro. O medo é duradouro. Ele escreveu: "O príncipe não como um manual para monstros, mas como um espelho para o poder. Um príncipe", dizia ele, "deve aprender a não ser bom, quando a bondade ameaça o reino. A moral absoluta é um luxo que poucos podem pagar. Em tempos de guerra, generosidade é fraqueza. Em tempos de paz, benevolência pode ser a semente da desordem. Governar exige frieza, exige aceitar o lado feio da natureza humana. Você pode continuar tentando ser uma boa pessoa, pode seguir cedendo, perdoando, sacrificando-se pelos outros. Mas não se engane, o mundo não vai retribuir. A bondade desarmada atrai os predadores. A história está cheia de mártires que sorriram antes de serem traídos. Maquiavel não te diz para ser cruel, ele te diz para ser lúcido, para entender que a bondade, quando absoluta, é o caminho mais curto até a ruína. O verdadeiro poder está na escolha, saber quando agir com compaixão e quando ser implacável. Ser apenas bom é ser previsível, e os previsíveis são controlados. O príncipe deve parecer virtuoso, mas ser capaz do contrário. A arte de comandar é a arte de fingir. A política, dizia Maquiavel, é teatro. Os tolos acreditam na peça. Os sábios escrevem o roteiro. E você? Quer ser plateia ou autor da sua própria história? Em uma república ou em um relacionamento, a lógica é a mesma. Quem demonstra fraqueza cedo demais, perde autoridade. Quem demonstra misericórdia sem critério, perde respeito. Maquiavel nos lembra que governar, sobre povos ou sobre si mesmo, exige pulso firme. Você não precisa ser cruel, mas precisa estar disposto a parecer cruel se for necessário. A moral, quando ingênua, se transforma em corrente nos seus pés. Os fins justificam os meios. Dizem que ele escreveu isso. Na verdade, ele sugeriu algo mais profundo, que o sucesso de um governante deve ser medido por sua capacidade de manter o Estado forte e unido. Se a bondade serve a isso, use-a. Se a severidade é o caminho, não hesite. O erro do homem comum é escolher o meio antes de entender o fim. O erro do sábio é permitir que a moral sabote a razão. O bom homem acredita que todos merecem perdão. O maquiavélico observa: alguns merecem castigo. O bom homem confia sem questionar. O maquiavélico testa antes de entregar o poder. O bom homem é lembrado por sua virtude e esquecido por sua ingenuidade. O maquiavélico, por sua vez, é odiado enquanto vive e temido mesmo depois de morto, porque onde ele passa, deixa um legado, não um epitáfio. O problema da virtude é que ela depende dos olhos alheios. Você pode viver com honra, mas será ignorado se não tiver poder. Pode agir com bondade, mas será pisado se não impuser respeito. Maquiavel alertava: os homens julgam com os olhos, não com o coração. E o que enxergam importa mais do que o que é real.
A aparência da virtude pode valer mais que a virtude em si. E quem domina a aparência, domina o jogo. Para Maquiavel, o governante ideal era aquele que unia a astúcia da raposa à força do leão. Só a força é cega, só a astúcia é covarde, mas juntos são invencíveis. A raposa detecta armadilhas, o leão elimina os inimigos. E você vive tentando agradar, acreditando que isso te protegerá. Mas o mundo não é uma igreja, é um tabuleiro, e os tolos piedosos são sempre os primeiros a cair fora do jogo. Há uma crueldade silenciosa na bondade constante. Ela atrai parasitas, gente que suga sua energia, sua generosidade, sua paz. E quando você finalmente recusa, te chamam de cruel. O erro não está na recusa, está em ter dado demais. Maquiavel sabia, o poder não está em agradar, está em saber dizer não, está em impor limites, está em entender que o mundo não recompensa o justo, recompensa o necessário. Na política, como na vida, a compaixão deve ser medida. Dar demais gera ingratidão. Ser sempre justo convida à exploração. Maquiavel alertava: se quiser manter o controle, seja firme primeiro e generoso depois. A crueldade inicial bem aplicada pode evitar o caos futuro. Mas a bondade ingênua, espalhada como flor em campo minado, leva à própria destruição. Acredite, o preço da bondade sem estratégia é a tragédia. Aquele que busca ser amado por todos será traído por muitos. O povo ama quem oferece pão, mas adora quem oferece proteção. O medo mantém a ordem, e a ordem garante a sobrevivência. Maquiavel não defendia a tirania, defendia a estabilidade. E para manter um reino, uma empresa ou um lar estável, é preciso coragem para tomar decisões impopulares. O governante fraco busca aprovação. O forte, resultados. Você pode viver tentando ser justo. Pode carregar todos nas costas, nunca dizer não, suportar o insuportável. Mas um dia vai quebrar. E ninguém vai agradecer. Maquiavel diria: se for cair, que seja por escolha, nunca por fraqueza. O homem sábio não é aquele que evita conflitos, mas o que os escolhe. Não tema ser duro, tema ser inútil. O bem que não protege, o amor que não impõe, são inúteis no jogo do poder. Querem que você acredite que ser bom é ser passivo, que ceder é ser nobre, mas o mundo pertence aos que decidem. Maquiavel acreditava que quem age molda o destino. Quem hesita, vira estatística. O príncipe precisa agir antes dos outros, ver o perigo antes que ele cresça. Ser bom pode te fazer dormir em paz, até que o mundo te acorde com um tapa. E nesse momento, não será o justo que vencerá, mas o preparado. Na escuridão dos salões de poder, ninguém sobrevive sendo inocente. As alianças são temporárias, as lealdades, frágeis, e a moral, maleável. Maquiavel entendia que a estabilidade exige manobras, às vezes duras, sempre estratégicas. O bem comum não nasce do amor, mas do medo do caos. E por isso, às vezes, quem age com frieza salva o reino. Quem age com bondade afunda com ele. A pergunta é: quem você quer ser? Você teme ser chamado de cruel. Mas crueldade não é violência. Crueldade é permitir que o mal cresça por covardia. Quando você evita o conflito, o problema se fortalece. Quando você cala, o inimigo fala mais alto. Maquiavel sabia: o mal precisa ser cortado pela raiz com precisão cirúrgica. Um ato firme hoje evita 100 tragédias amanhã. E se a bondade impedir a ação, então é a bondade que deve ser descartada. Maquiavel não escrevia para os bons, escrevia para os lúcidos, para os que entendem que o mundo não é guiado por orações, mas por decisões, que o trono não é dado ao justo, é tomado pelo hábil. Ele sabia que o poder é uma chama instável. Quem tenta aquecer o mundo inteiro congela primeiro. Então escolha: ou você acende a sua própria tocha, ou será condenado a viver na sombra dos que têm coragem de governar. A verdade é incômoda. Quanto mais você tenta agradar, mais perde poder. O servo sempre sorri. O mestre observa em silêncio. Maquiavel sabia: quem precisa ser aceito por todos se torna servo de todos, mas quem impõe presença
cria respeito. O bom pode até ser tolerado. O forte é temido e, no fundo, admirado. O poder não exige gritos, exige presença, e presença se constrói com ações, não com pedidos de desculpa. Quando Maquiavel foi exilado, aprendeu o valor do silêncio. Não se lamentou, estudou, e ali, afastado do poder, enxergou sua essência. Não existe perda definitiva para quem observa e aprende. Ser bom pode te consolar no fracasso, mas é a estratégia que te tira dele. O verdadeiro poder nasce na queda, mas só floresce em quem se recusa a se vitimizar. Maquiavel não escreveu para vítimas, escreveu para arquitetos do destino. É fácil apontar o dedo para os que comandam com firmeza, chamá-los de frios, cruéis, insensíveis, mas observe quem sobrevive à tempestade. Não são os frágeis, são os que sabem dobrar o aço com a mesma destreza que distribuem flores. O bom líder sabe dar abrigo, mas também sabe trancar a porta. A bondade sem discernimento é como água sem represa. Transborda, destrói, desaparece. O bem precisa de muralhas. O homem que deseja agradar a todos viverá em constante angústia. Porque o mundo exige escolhas, e toda escolha é, por natureza, uma renúncia. Maquiavel diria: quem não escolhe, já perdeu. A vida não é um banquete onde todos ficam satisfeitos. É uma guerra onde poucos sabem por que lutam. Tentar ser amado por todos é o caminho mais rápido para se perder de si mesmo. E no fim, ninguém ama um ausente. Há mais política no silêncio que na promessa, mais domínio no olhar que no grito. Maquiavel via a política como arte, e toda arte exige precisão. O príncipe que promete demais se torna escravo de suas palavras. O que fala pouco, mas age com firmeza, controla expectativas e impõe respeito. Aprenda. O mundo pertence a quem fala menos e faz mais. A boa pessoa promete, o maquiavélico cumpre, quando convém. Você não precisa ser mau para vencer, mas precisa abandonar a ilusão de que o bem por si só basta. A verdade é que o mundo não é justo e nunca foi. Maquiavel não te convida a ser cruel. Ele te convida a ser desperto, a entender que o bem real exige estrutura, poder e estratégia. Que um castelo feito de bondade desarmada desmorona com o primeiro sopro da realidade. E a realidade não perdoa os distraídos. Maquiavel entendia algo que ainda hoje poucos aceitam. A moral é uma ferramenta, não uma verdade universal. Ela muda com o tempo, com o lugar, com o contexto. E quem não entende isso acaba sendo vítima das próprias crenças. Não existe virtude absoluta, só existe oportunidade bem usada. Um líder sábio adapta suas ações ao momento. A rigidez moral em tempos de caos é o caminho mais direto à queda. Pare de tentar ser bom. Tente ser eficaz. Tente ser respeitado. Tente ser alguém que, ao entrar numa sala, cala os fracos e inquieta os espertos. A bondade não te protege do lobo, a astúcia sim. Maquiavel nos ensinou que o poder está nos que observam mais do que falam, nos que agem quando os outros hesitam. O príncipe vitorioso não é aquele que segue as regras, mas aquele que sabe quando ignorá-las e sobrevive. O bom homem acredita que o mundo o recompensará. O maquiavélico sabe que o mundo o testará. Um confia, o outro calcula. Um espera reconhecimento, o outro constrói influência. Maquiavel não nega o valor da bondade, apenas revela que sem poder ela é apenas enfeite. Um luxo que poucos podem manter. E se você quer realmente fazer o bem, primeiro, conquiste força, porque sem força até a luz se apaga. Em seu tempo, Maquiavel foi temido, ignorado e odiado. Hoje é estudado por líderes do mundo inteiro, porque ele entendeu o que muitos evitam, que o mundo é feito de jogos de influência, que ser bom é inútil se você não controla o tabuleiro, e que moralidade sem ação é apenas poesia, bela mas impotente. A história não perdoa os fracos, ela escreve o nome dos que ousaram jogar, mesmo sujando as mãos. Todo império começa com uma decisão impopular, com um ato que desafia a moral comum.
Maquiavel ensinava que o príncipe deve olhar para o futuro, não para a aprovação imediata. O povo é volúvel. Hoje grita, amanhã esquece. Mas a estabilidade construída com mão firme permanece. Se quiser deixar legado, abandone a necessidade de ser entendido agora. O verdadeiro poder raramente é reconhecido no seu tempo. A bondade é frágil quando não possui estratégia. Você tenta ser justo com todos, mas esquece que nem todos querem justiça. Alguns querem o que é seu, outros querem sua queda. Maquiavel diria: ofereça a mão, mas com a outra, mantenha a espada. A ingenuidade é o oposto da virtude. E o erro dos bons é confiar demais em quem não deveria nem estar perto. Cuidar de todos é nobre, mas cuidar de si é vital. O líder que se recusa a agir com firmeza por medo de parecer cruel, logo verá o caos nascer entre os sorrisos. Maquiavel sabia que a ordem para existir exige limites claros, e os limites não se sustentam com afeto, mas com autoridade. O povo não precisa amar o governante, precisa respeitá-lo. E respeito nasce quando se entende que suas decisões, mesmo duras, são inabaláveis. Bondade hesitante é convite à desordem. Você luta para ser bom, mas o mundo te cobra resultados. A verdade é que ninguém será lembrado apenas pela intenção. Ser honesto é bonito, mas se sua honestidade não protege sua casa, sua família, sua dignidade, ela é inútil. Maquiavel não desprezava os valores. Ele só os colocava no lugar certo, depois da eficácia. Eficácia primeiro, virtude depois. Essa é a ordem cruel e real da sobrevivência. A aparência importa mais que a essência. Dura de aceitar, mas verdadeira. O povo julga com os olhos, não com o coração. Querem sinais, posturas, símbolos. O governante que parece forte inspira confiança, mesmo que por dentro esteja em ruínas. O que parece hesitante, mesmo que justo, gera medo e dúvida. Maquiavel não elogiava a hipocrisia. Ele expunha o palco, onde todos atuam e quem não finge é expulso. Maquiavel falava com os príncipes, mas sua voz ecoa em cada um que deseja ter controle da própria vida. Porque governar não é só sobre tronos, é sobre decisões, é sobre saber quando ceder e quando cortar laços, quando perdoar e quando eliminar o risco. Se você quer ser autor da própria história, terá que aceitar uma verdade amarga. Quem quer agradar a todos, vive escravo de todos e morre sendo ninguém. A justiça sem força é carta morta. A moral sem poder é suspiro no vento. Maquiavel sabia que o homem justo precisa de dentes, ou será devorado. Em um mundo onde o lobo observa, o cordeiro não sobrevive por pureza. Sobrevive por vigilância. Ser bom não significa ser cego. E perdoar não significa esquecer. O verdadeiro sábio registra, analisa e espera. Porque a vingança, quando fria, vale por 1000 virtudes. Você ainda acredita que o bem sempre vence? Então leia a história. Veja quantos heróis foram traídos pelos próprios aliados. Veja quantos bonzinhos terminaram como mártires esquecidos. Maquiavel não escreveu contos de fadas. Ele escreveu a anatomia do poder. E poder, por natureza, exige sacrifícios. Nem todos merecem compaixão, nem todos valorizam sua bondade, mas todos respeitam o limite da força. Quem vive tentando provar que é bom, perde energia tentando se justificar. O tempo que você usa explicando que tem boas intenções é o tempo que o maquiavélico usa para agir. Maquiavel ensinava: não explique, mostre resultado. O mundo não precisa saber se você é puro, precisa sentir sua presença. As pessoas esquecem palavras, mas jamais esquecem uma ação bem calculada. A bondade fala, o poder marca. Quer transformar sua vida? Então pare de tentar convencer o mundo da sua bondade e comece a construir influência. Comece a fazer alianças estratégicas. Comece a aprender a linguagem dos fortes. Maquiavel não foi cruel, foi claro. Ele enxergou o que os fracos negam. O mundo não muda com doçura, muda com astúcia, coragem e decisão. E se você quiser deixar um legado, vai precisar parar de pedir permissão. Os fracos acreditam que ser amado é tudo.
Mas o amor é frágil. Oscila com o tempo, muda com o humor, desaparece com a primeira frustração. O medo, por outro lado, é mais estável. Maquiavel não disse para ser odiado, disse para ser respeitado. E respeito nasce da certeza de que você não hesitará quando for necessário agir. Quem é apenas bom é tolerado. Quem é firme é lembrado. E quem é temido é obedecido. As pessoas dirão que você mudou, que ficou frio, calculista. E talvez seja verdade, porque acordar é perder a ilusão. Maquiavel nunca pregou a maldade. Ele pregou a lucidez. O mundo real não recompensa pureza sem estratégia. Aquele que deseja preservar sua dignidade precisa endurecer, não contra todos, mas contra os que tentam usar sua bondade como fraqueza. Defender-se é o primeiro ato de poder. Você aprendeu a pedir desculpas por ser firme, a se encolher quando dizem que foi duro demais. Mas Maquiavel ensinava que os grandes líderes não se medem pelo quanto agradam, mas pelo quanto decidem. O indeciso é destruído, o decidido, temido. A hesitação é um convite para o caos. E o caos não perdoa. Seja gentil, sim, mas quando for uma escolha. Nunca por medo, nunca por obrigação. O poder não se ajoelha. Quantas vezes você foi justo e mesmo assim foi traído? Quantas vezes foi leal e foi esquecido? A lição é clara. O mundo não mede caráter, mede utilidade. E quando você deixar de servir, será deixado para trás. Maquiavel enxergava isso com clareza. Não se trata de abandonar a moral, mas de compreendê-la como ferramenta, não como corrente. Seja justo, sim, mas nunca ao ponto de se destruir por isso. Se você quer mudar o rumo da sua história, não comece tentando consertar os outros. Comece dominando a si mesmo. Maquiavel entendia que o maior inimigo de um príncipe é sua própria fraqueza emocional. O bom líder não age por impulso. Ele observa, pondera, age com precisão. Quem se domina, domina o mundo. Quem se entrega à ira, à vaidade, à carência, será sempre refém de si mesmo e dos outros. O homem que vive buscando aceitação morre sufocado por expectativas alheias. Maquiavel diria: viva para ser eficaz, não para ser amado. Quando você para de se moldar aos desejos dos outros, algo muda. As pessoas passam a te olhar com mais respeito, passam a medir as palavras, porque perceberam que você deixou de ser um cordeiro e se tornou algo mais raro e mais perigoso, alguém que pensa por si. A virtude sem força é poesia. A bondade sem estratégia é auto-engano. Você pode ser bom, mas seja bom com estrutura, com limite, com escolha. Maquiavel ensinava que o verdadeiro poder vem da combinação entre aparência e ação. Você pode parecer dócil, desde que saiba ser duro quando necessário. E quando esse equilíbrio é dominado, ninguém sabe se você é anjo ou algo muito mais difícil de derrotar. Os que mais pregam a moral muitas vezes escondem ambições sujas, e os que mais parecem gentis, muitas vezes, são mestres em manipular. Maquiavel via isso no poder. Os discursos mais doces ocultam os atos mais vis. Por isso, nunca julgue um homem pelas palavras. Observe o que ele faz. O mundo é um teatro, e quem não conhece o roteiro vira figurante da própria vida. A verdade está nos gestos, não nos sorrisos. Pare e pense. Quantas vezes sua bondade já foi usada contra você? Quantas vezes você perdoou, cedeu, recuou, e o outro apenas avançou mais? Maquiavel diria: quando você não impõe limites, o outro impõe sobre você. O silêncio constante não é virtude, é abdicação. E abdicar da própria autoridade é cavar sua irrelevância. Você pode ser luz, mas se não tiver muralhas, o mundo vai apagar seu brilho. Maquiavel jamais quis que você fosse um tirano. Ele queria que você abrisse os olhos, que percebesse que o jogo da vida não é vencido com pureza, mas com inteligência, que o trono da sua existência precisa de mais que boas intenções, precisa de pulso, de presença, de frieza quando o mundo queimar. E se você chegou até aqui,
talvez já tenha sentido esse chamado, o de parar de ser bonzinho e começar a comandar. Muitos rejeitam Maquiavel por medo de aceitar o que ele revelou, que a humanidade, em sua essência, é movida por interesse, e que a bondade, quando percebida como fraqueza, convida à traição. Mas ele não escreveu para agradar, escreveu para alertar, para os que têm coragem de encarar o espelho. Se você quiser manter sua alma intacta neste mundo, talvez precise aprender a defender-se, mesmo que te chamem de cruel. O povo esquece rapidamente. Hoje te elogiam, amanhã te crucificam. Maquiavel sabia. A estabilidade de um líder não deve depender do amor popular, mas da sua capacidade de agir com firmeza. O governante que vive da aprovação morre pela rejeição, mas aquele que constrói com estratégia permanece. Popularidade é fumaça, poder real é pedra. E se você quer deixar algo duradouro, escolha o concreto, não o aplauso. Você cresceu ouvindo que deve perdoar sempre, que deve dar segundas chances. Mas Maquiavel alertava: repetir o erro não é nobreza, é burrice. O governante que perdoa o traidor prepara o próprio túmulo. O homem que confia 2 vezes no mesmo lobo merece ser devorado. Perdoar pode ser sábio, mas esquecer é suicídio. A memória é escudo. Use-a, porque quem não aprende com a dor será obrigado a repeti-la. Existe algo mais cruel que a maldade, a ingenuidade, porque ela não fere apenas você, ela convida o mal a entrar. Maquiavel dizia que o príncipe precisa conhecer o mal para proteger o bem. O tolo acredita que ignorar a escuridão basta. O sábio acende a lanterna e estuda seus inimigos. Não se trata de viver com medo, mas de viver desperto. Só quem entende a sombra é capaz de proteger a luz. A maioria falha porque quer ser amada, porque teme parecer dura, porque prefere ser gentil a ser eficaz. Maquiavel gritava em palavras: isso é veneno. O mundo não é gentil, e o sucesso não sorri para os hesitantes. Se você quer governar a si mesmo, quer proteger quem ama, quer prosperar, então terá que sacrificar a ilusão de ser sempre bom. A bondade absoluta é uma camisa de força, e você nasceu para ser livre. Olhe ao redor. Os que mais avançam não são os mais puros, são os mais determinados, os que planejam, os que agem. Maquiavel admirava a eficácia, o homem que sabe o que quer e move peças em silêncio, que não se perde em dramas, que não busca validação, que lidera mesmo quando está em silêncio. Ele não precisa ser amado, ele precisa ser ouvido. E quando fala, todos escutam, porque sua presença já diz tudo. Você já percebeu como os bonzinhos vivem pedindo desculpas por tudo? Por existir, por ter opinião, por se impor. Maquiavel diria: quem se desculpa demais está pedindo para ser esquecido. O mundo não valoriza os que se encolhem, valoriza os que assumem espaço. A verdadeira virtude está em se posicionar com coragem, não em se dobrar por qualquer crítica. Aquele que teme a rejeição nunca será livre. A vida é guerra sutil. Todo dia alguém testa seu limite. Todo dia alguém observa onde você fraqueja. Maquiavel não via isso com pessimismo, mas com clareza. Ele sabia que vencer exige vigilância, exige saber quem você é e até onde está disposto a ir. Ser bom, sim, mas ser bom com fronteiras, com pulso, com critério, porque a bondade, quando vira rotina, se transforma em obrigação, e ninguém respeita o que é garantido. Um bom coração sem boas muralhas é convite ao desastre. Maquiavel via a bondade como espada, não como escudo, algo que deve ser usado e não oferecido a qualquer um. Aquele que entrega tudo o tempo todo, logo não tem mais nada. Aquele que diz sim sem pensar, logo estará cercado de cobradores. Se você quer preservar sua luz, aprenda a proteger seu território. O bem precisa de força. Sem ela, é só ilusão. Você chegou até aqui porque algo dentro de você cansou. Cansou de ser explorado. Cansou de ceder sempre. Cansou de ser bonzinho e nunca respeitado. Maquiavel já sabia, quando a dor ultrapassa o medo, nasce o poder. A partir de agora, suas escolhas mudarão. Sua postura mudará.
E com isso, sua vida vai mudar. Porque você vai entender, talvez pela primeira vez, que ser bom demais, quase sempre, significa ser pouco. A grande virada não acontece quando você grita, mas quando você silencia e deixa o mundo perceber que você mudou. Não há nada mais assustador para os manipuladores do que alguém que parou de tentar agradar. Maquiavel diria: quando o silêncio é firme, ele fala mais alto que 1000 argumentos. A mudança não precisa ser anunciada, ela precisa ser sentida. E quando for real, todos ao seu redor vão recuar. Você foi treinado para ser dócil, para abaixar a cabeça, para seguir regras que só servem para te manter no lugar. Maquiavel desmascarou esse jogo há séculos. As regras, dizia ele, são escritas pelos que detêm o poder e servem para que os demais nunca o alcancem. Quebre-as quando necessário, mas faça isso com astúcia. Rebeldia sem estratégia é suicídio, mas rebeldia com inteligência é revolução. A coragem que te falta não é física, é moral. É o medo de ser julgado, de parecer egoísta, de ser rejeitado. Maquiavel te pergunta: quem é mais egoísta? Aquele que se impõe ou aquele que exige sua submissão? O verdadeiro tirano não é o que comanda, é o que te pede para calar, para ceder, para se anular em nome da paz. Diga não e se prepare para o confronto, porque a liberdade começa onde termina o medo. Maquiavel via no poder algo que poucos entendem. Ele é solitário. Governar, seja um povo, uma empresa ou sua própria vida, exige decisões que te afastam. Você não poderá agradar todos, não poderá salvar todos, mas poderá ser firme, poderá ser justo, poderá ser aquele que manteve a estrutura em pé enquanto todos corriam. Os fracos pedem aprovação, os fortes oferecem direção, mesmo que sejam odiados por isso. O mundo quer te ver servindo, mas não suportará te ver liderando. Maquiavel sabia que a ascensão desperta ódio, o sucesso atrai inveja e a firmeza assusta os inseguros. Então prepare-se. Quando você parar de ser bonzinho, dirão que está arrogante. Quando impor limites, dirão que está frio. Mas tudo isso é sintoma de uma verdade. Você finalmente se tornou livre, e liberdade custa caro. A grandeza exige sacrifício. E talvez o primeiro seja enterrar o personagem que você criou para ser aceito. O personagem que sempre sorri, que nunca diz não, que prefere ser infeliz a ser incompreendido. Maquiavel te convida a queimar essa máscara, a nascer de novo com mais estratégia, mais firmeza e menos medo. Porque enquanto você for previsível, será controlável. E o mundo respeita quem é imprevisível. Toda transformação real começa com um basta. Basta de se justificar, basta de aceitar menos, basta de confundir bondade com servidão. Maquiavel diria: o momento em que você levanta a cabeça é o momento em que o jogo muda. Os que antes te dominavam, agora recuam. Os que antes te usavam, agora te temem. Porque perceberam que você entendeu a regra mais importante. Quem não impõe limites, será anulado. Não peça permissão para existir. Não peça desculpas por se impor. Maquiavel escreveu para os ousados, para os que não querem sobreviver, querem comandar. E comandar a si mesmo é o primeiro passo. A disciplina do pensamento, o domínio da emoção, a força de dizer não quando todos esperam que você ceda. O poder não é entregue, é tomado. E a primeira conquista é interna, quando você para de se trair. Você pode continuar tentando ser bom, ou pode começar a ser justo. Pode continuar tentando agradar, ou pode se tornar respeitado. Maquiavel mostrou que a virtude sem força é desprezada, mas a força com consciência é invencível. O mundo testa seus limites todos os dias. Cabe a você decidir: será mais um na multidão ou será o arquiteto da sua própria existência? A diferença entre os dois é coragem. Chegamos longe, e agora você sabe. Maquiavel não era mau, era necessário. Ele não queria que você se tornasse cruel, queria que você deixasse de ser cego, porque o mundo não vai mudar para te proteger, mas você pode mudar para enfrentá-lo. Então escolha, seguir sendo devorado, ou aprender a caçar, porque no fim,
O verdadeiro mal não é ser duro, é continuar sendo fraco num mundo que exige força. Não se trata de se tornar um monstro, mas de parar de agir como presa. A vida exige equilíbrio, um coração que sente, mas uma mente que calcula. Maquiavel não apagou a virtude, ele apenas a armou. Porque o bem, para existir, precisa sobreviver. E só sobrevive quem sabe onde colocar o limite, onde impor respeito e onde negar o acesso. Ser bom é escolha, ser forte é condição. Sem ela, até o amor apodrece. Muitos dirão que você ficou diferente. Sim, ficou. Porque agora você pensa antes de doar, observa antes de confiar e reage antes de ser esmagado. Maquiavel chamaria isso de sabedoria política, mas aqui é sobrevivência emocional. O mundo não mudou. Você mudou. E isso é tudo o que importa, porque quando você muda, sua energia muda. E quando sua energia muda, o mundo começa a te tratar de outra forma. Você aprenderá a usar o silêncio como escudo, o olhar como comando e a ação como assinatura. Não precisará mais gritar para ser ouvido, porque sua presença será suficiente. Maquiavel acreditava no poder da percepção. E agora você entenderá que quem controla como é percebido, controla o jogo. Os fracos se vestem de pureza. Os fortes controlam o palco, sem medo de encenar o necessário. Toda a história que você ouviu até hoje sobre ser uma boa pessoa era uma estratégia, uma fábula contada pelos que desejavam que você obedecesse. E agora que você rasgou esse véu, não há mais volta. Você não será mais o mesmo, porque quem leu Maquiavel até o fim não volta a viver como antes. Você foi despertado. E uma vez desperto, não é mais um personagem. Agora é o autor. Assuma seu novo papel. Deixe para trás o bonzinho. Abrace o estratégico. Não para ferir, mas para não ser ferido. Não para dominar, mas para não ser dominado. A verdadeira bondade só floresce em terreno seguro. E segurança é construída com autoridade. A partir de hoje, suas palavras terão peso, seus atos, direção, e sua presença, impacto. Porque agora você entendeu. O bem só prospera quando está blindado. Você não precisa se justificar. Quem entender, ficará. Quem não entender, abrirá caminho. Maquiavel ensinou. O príncipe não implora. Ele observa, decide e segue. Assim será com você, sem culpa, sem medo, sem necessidade de provar nada. Porque quando o mundo sentir sua firmeza, suas escolhas se tornarão incontestáveis. E aqueles que antes te testavam, agora pedirão conselhos. Acredite, respeito não se pede, se impõe. Seja o leão quando necessário, seja a raposa quando exigido, mas nunca mais o cordeiro em terra de predadores. O mundo precisa de pessoas boas, mas também precisa que elas não sejam fracas. Seja aquele que protege, não o que implora por proteção. E se tiver que escolher entre ser amado e ser respeitado, escolha o respeito. O amor vem e vai. O respeito constrói reinos. E agora é hora de erguer o seu. Toda essa jornada te trouxe até aqui. A verdade. Maquiavel foi apenas o mensageiro. Quem escolheu mudar foi você. Agora, cada passo será mais firme. Cada decisão mais consciente. Você não viverá mais em função da aprovação alheia. Porque entendeu que só quem se liberta da necessidade de agradar é capaz de liderar. Não um povo, não um exército, mas a própria vida. E isso, poucos conseguem. Você se tornará ameaça para alguns, luz para outros. Porque quando alguém quebra as correntes da bondade obrigatória, ele incomoda. Ele revela as fraquezas alheias, mas também inspira. Mostra que é possível ser justo, sem ser escravo. Forte, sem ser cruel. Estratégico, sem ser vazio. Maquiavel não te deu respostas, te deu poder. E agora, o mundo te verá com outros olhos. Ou fugirá, ou seguirá você. Se essa reflexão te sacudiu, então compartilhe. Mostre ao mundo que a virtude real não é servidão, é escolha com autoridade.
Se inscreva no canal, curta este vídeo e comente: "Eu acordei". Isso mostrará que você não é mais um, que entendeu a lição, que agora age com pulso, não com pena. Maquiavel sorri nas sombras, porque finalmente alguém ousou entender sua mensagem e aplicar o poder com sabedoria.